Bom dia para todos. Eu quero agradecer pela oportunidade de presenciar e participar desse debate em torno do que seria um projeto para instituições culturais nos dias de hoje. E da pergunta que está por trás disso, que dá nome a esse seminário, que é Cultura para quê? Mais especificamente, eu agradeço pela oportunidade de ser provocada a me confrontar com as perguntas colocadas para essa mesa como parte desse debate. Que as perguntas são as seguintes: como desertar da realidade do capitalismo contemporâneo, cancelada em colapso, sem abandoná-la? Como escapar permanecendo? Seriam possíveis outros fins de mundo? Que interstícios restam para reencantar a vida? Como habitar essa terceira natureza, isto é, este mundo em ruínas, capaz de sobreviver apesar de tudo? De meu ponto de vista, todas essas perguntas referem-se a como resistir à expansão contemporânea do capitalismo numa esfera específica desse sistema, que é a esfera de seu modo de existência. Para que possamos pensar essas perguntas dessa perspectiva, né, dessa esfera, da perspectiva da esfera do modo de existência, eu vou esclarecer, desculpa, inicialmente, o que eu quero dizer com isso, de maneira que eu possa, enfim, responder essas perguntas e também propor algumas ideias sobre a questão que norteia esse seminário. Eu vou ter que me estender um pouquinho nesse esclarecimento, então peço desculpas, mas pode parecer até que eu estou fugindo da raia, fugindo de responder as perguntas, mas, na verdade, eu garanto para vocês que eu estou fazendo isso exatamente para poder enfrentar essas perguntas. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu queria então desenvolver essa ideia de qual a relação de um sistema sociopolítico e econômico, no é o caso do capitalismo ou qualquer outro, com os modos de existência. O que isso tem a ver com a política? Porque eu falei que isso é uma esfera da política. Bom, um sistema, um sistema sociopolítico e econômico, seja ele qual for, não é uma abstração, né? Que cai assim sobre a realidade, não é uma abstração. Ele é a encarnação da vida em determinado modo de existência. Esse modo decorre do princípio que comanda, no referido sistema, a produção da subjetividade, de nossa experiência subjetiva, e a orientação do desejo, inseparáveis da produção de um certo tipo de relação com o outro, que define a forma de sociabilidade com a qual se tece a trama social do sistema em questão. É nessa produção que um sistema ganha sua consistência existencial. Você falou consciência, achei, puxa, deve ter alguma coisa a ver com eu estava lendo minha bio. Então, é nessa produção do modo de existência, da subjetividade, da orientação do desejo, da relação com o outro e da trama social que se tece com isso, né? É nessa produção que um sistema ganha sua consistência existencial, sem a qual ele não se sustentaria. É, portanto, nessa esfera que o sistema se produz e se reproduz. E é também onde se travam os combates contra a sua reprodução, nos âmbitos em que a vida se vê sufocada. Tendo isso em mente, não é possível transformar efetivamente um sistema, seja ele o capitalismo ou outro, sem afrontá-lo nessa esfera, que se convencionou chamar de micropolítica, né? Embora eu não considere esse termo mais adequado para designar essa esfera. Bom, as micropolíticas de produção de existência próprias a cada sistema se diferenciam pela gestão de uma tensão. Que tensão? A tensão incontornável entre duas dimensões absolutamente distintas e igualmente constitutivas de nossa experiência subjetiva, as quais correspondem a duas faces da pulsão. Quero dizer com pulsão é um termo que veio da psicanálise, vou dizer o que eu quero dizer com isso rapidamente. Dentro disso, né, da perspectiva do que eu estou colocando aqui, a pulsão é a força que é o motor que impulsiona nossas ações, em busca de reduzir tensões, e cujo combustível é a energia vital. Welles. A pulsão é, portanto, nossa potência de agir. As duas faces da pulsão são igualmente distintas e inseparáveis. Eu vou tentar descrever cada uma dessas faces o mais brevemente possível.
Uma dessas faces é a que experienciamos em nossa condição sociocultural, marcada pela cosmovisão própria do sistema vigente. Essa é a cosmovisão que está inscrita no modo de existência em que a vida se encontra materializada, expressa no sistema em questão. Nesta face, o outro, e não só o outro humano, obviamente, é apreendido como uma presença fora de nós, que associamos a representações dessa cosmovisão, da referida cosmovisão, e a gente projeta essas representações sobre o outro para atribuir sentido. Trata-se da dimensão da subjetividade, a gente pode chamar de eu. Ou seja, nessa dimensão, o outro, vocês, é um troço que está fora de mim, sobre a qual eu projeto representações. Depois vamos falar que tipo de representação a gente projeta no capitalismo, né? A outra face da pulsão, que é a que mais me interessa aqui, porque nós vamos ver que a gente está destituído de acesso a isso, acesso que é fundamental em várias culturas que existem hoje, né, que compõem nossa realidade, e que é onde estão se processando os movimentos sociais mais importantes, como culturas indígenas, afrodescendentes, etc. Bom, que face é essa, né? É a face que experienciamos em nossa condição de viventes, em interação com os demais componentes do ecossistema, que não é só o ecossistema ambiental, é o ecossistema social, mental, etc. No entanto, a experiência dessa face, né, da nossa condição de vivência, interação com os componentes do ecossistema, a experiência dessa face não se reduz a ter consciência de que somos parte do ecossistema, como estamos começando a ter consciência hoje em dia, né? Parte do ecossistema com cujos elementos estamos em constante interação. Se os brancos ocidentais, como eu, por exemplo, sequer tinham consciência, nos últimos tempos, alguns já têm essa consciência, de que a gente é parte do ecossistema, legal, né? Temos essa consciência, né? E a gente tem adquirido essa consciência graças à forte presença dos movimentos indígenas, afrodescendentes e ecologistas. Mas, desculpa, não basta, isso não basta saber que a gente é parte do ecossistema. O que falta nessa tomada de consciência é o que vivenciamos nessa outra face da pulsão e de nossa experiência subjetiva. A experiência dos efeitos em nosso corpo, das frequências de vibração dos demais componentes do ecossistema. Nessa experiência, o outro não é uma coisa que está fora de mim, sobre a qual vou projetar representações. O outro, não só humano, é aprendido como uma presença viva em nosso corpo, pelos efeitos em nosso estado vital das forças que pulsam nesse outro. Efeitos que eu proponho chamar de afetos. São sensações novas que se inscrevem em nosso corpo, que não tem palavra, nem imagem, nem nada que as expresse, mas são reais. Aliás, a gente pode dizer que esse é o real propriamente dito. Elas geram uma diferença, essas sensações, esses afetos, essa presença viva do outro em nosso corpo, geram uma diferença em nosso estado vital que nos transforma, desestabilizando o modo como a vida se encontra plasmada em nós mesmos e em nossas relações. Eu proponho chamar essa dimensão da subjetividade, diferentemente do eu, diferentemente do eu proponho chamar essa dimensão da nossa experiência subjetiva de embriões de outros de si, que estão lá aninhados em nosso corpo. Eles são gerados na fecundação de nosso corpo pelas forças da alteridade. Eu ponho essa palavra fecundação aqui para provocar um pouquinho a tradição antropofágica, que é muito interessante o movimento antropofágico, sem dúvida, é o humano de baixo, né? Então eles achavam que a relação com o outro se trata de comer o outro. E eu diria que se trata de se deixar fecundar pelo outro. Bom, então, vamos lá. Distinta do eu, na experiência dessa face da pulsão, os corpos não são individualizáveis, como acontece na outra face da nossa experiência, eu, né? Os corpos se implicam e se transformam mutuamente. A gente vai ver que é disso que a gente está completamente destituído no modo de existência capitalista. Tá? Por isso que eu estou trazendo isso para chegar ali e voltar às perguntas.
A tensão entre aquilo que perdeu sentido, pressionado pelos embriões do que está por vir, nos provoca um mal-estar e nos desestabiliza. Mas esse desconforto, esse mal-estar não é coisa ruim, muito pelo contrário. Ele é a experiência primordial, a nossa experiência primordial, pois se trata de um sinal de alarme que a vida aciona para convocar nossa potência pulsional de agir, de modo a responder àquilo que a vida está nos demandando para recuperar o ritmo e seu fluxo. Responder a essa demanda implica em criarmos algo que traga à existência o futuro embrionário de que esses afetos, essas sensações são portadoras. Este é o destino ético de nossa potência pulsional de agir. É uma micropolítica ativa que orienta esse destino, nessa direção desse destino, que constitui a resposta adequada a essa demanda da vida. Mas nem sempre é assim. As respostas micropolíticas à tensão pulsional variam das mais ativas, como isso que eu venho de escrever, às mais reativas ao longo da nossa existência. A resposta reativa, e essa nos interessa, porque depois eu retomo ela para a gente pensar o modo de existência capitalista, a resposta reativa resulta da cisão da nossa condição de viventes, o que reduz a experiência subjetiva à nossa condição sociocultural, ao eu. Essa redução que eu falo do eu, do eu, do eu, do eu. Reduzidos ao eu, né? E, portanto, nos levando a tomar a forma atual deste eu como nossa suposta essência, que por essa razão a gente considera imutável. Em função disto, experienciamos a desestabilização, que seria essa experiência primordial para decifrar o que está acontecendo. A gente experiencia essa desestabilização como uma ameaça de desmoronamento. Sabe quando você está mal, assim, fora de foco? Ai, meu Deus, o que está me acontecendo? Vou desmoronar. Se nunca ninguém sentiu isso aqui, eu sempre digo, me procure na saída que eu vou tentar indicar alguns tratamentos psiquiátricos, se alguém nunca sentiu esse mal-estar. Ele é muito importante, né? Bom, então a gente experiencia a desestabilização como ameaça de desmoronamento desse eu, né? E interpretamos a causa daquilo que nos acontece exclusivamente através de projeções, de representações extraídas da nossa cosmovisão, porque você não tem como decifrar a sensação. Então, para produzir um sentido, você só projeta, que é o que eu disponho na minha condição sociocultural com o meu euzinho, né? Orientadas por tais respostas inadequadas, nossas ações reproduzem a cartografia vigente, o sistema vigente, interrompendo a germinação de futuros. Nada mais, nada menos do que isso. Interrompendo, bloqueando a germinação de futuros. Aqui eu volto ao que eu comentei anteriormente sobre o fato de que não basta tomarmos consciência de que não estamos separados daquilo que chamamos de natureza, mas somos parte dela como um de seus componentes, tá? Com essa consciência que mantemos ainda, com essa consciência, nos mantemos ainda numa resposta reativa. Estamos desconectados. Ai, tá, eu faço parte da existência. Tá, beleza. E o que acontece, né, nessa dimensão? Bom, de que estamos separados, na verdade, não é da convenção, na modernidade ocidental, né? Estamos separados da presença viva dos afetos, né? Ou seja, da presença viva do outro em nossos corpos. Separação cujos efeitos são muito mais graves, como veremos logo mais. Partindo de uma concepção de inconsciente como o campo da mencionada tensão pulsional e da direção das ações que essa tensão pulsional convoca, eu proponho chamar de regime de inconsciente, a gente pode dar qualquer outro nome, o que importa é o que eu quero dizer com isso, né? Proponho chamar de regime de inconsciente o princípio que norteia a micropolítica de produção da existência própria a cada sistema, assim como os princípios que norteiam as micropolíticas que o combatem. Isso posto, eu vou descrever brevemente também
o regime de inconsciente intrínseco ao sistema colonial, racial, heterossexual patriarcal, capitalista, etc, 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 etc. Os xingamentos são vários, né? Assim como tendência nessa esfera. Isso vai me permitir, enfim, desculpa, responder as perguntas colocadas para essa mesa. Bom, então vamos lá, vamos falar desse regime de inconsciente colonial, racial, heterossexual, capitalista. Bom, o princípio que comanda esse regime de inconsciente baseia-se numa micropolítica exclusivamente reativa, sendo a referida cisão da nossa condição de vivente, né, a operação central da produção de subjetividade sob domínio desse sistema, desse regime de inconsciente. A isto acrescentam-se duas ideias tóxicas, interligadas, que estão na base da cosmovisão euro-ocidental, da qual extraímos representações para projetar sobre aquilo que nos acontece. A primeira ideia, que todos nós conhecemos, concebida pela cultura moderna euro-ocidental no século XVIII, embora ela tenha raízes nos monoteísmos judaico-cristãos, mas ela ganha consistência mesmo no século XVIII e mais no século XIX, é a ideia de que os movimentos de transformação da humanidade seguiriam uma lógica evolutiva, e mais grave ainda, linear e universal, o que estabeleceria uma suposta hierarquia de graus de evolução, né, entre os grupos humanos. A segunda ideia é a da noção de raça, aplicada à espécie humana, que, como a gente sabe, foi inventada por essa mesma cultura, e não por acaso, no século XVI. Não existia essa noção de raça por esse humano. Século XVI, gente. Tá. O que, obviamente, não é por acaso. Essa ideia inadequada reforça e naturaliza a ficção de que essa hierarquia naturaliza a ficção dessa hierarquia, fazendo de seus diferentes escalões, patamares, né, dessa hierarquia, supostas essências imutáveis, as quais definiriam os grupos e seus respectivos membros alocados em cada um desses escalões, desses patamares dessa hierarquia racial, né? A noção de identidade, tal como a conhecemos, vem daí. Vem daí. Outra das invenções tóxicas da modernidade ocidental, inventada essa noção do século XVII e XVIII também, gente. Bom, resulta disso que interpretamos o mal-estar da desestabilização, que eu falei, quando a gente está reduzido à experiência do eu, né, do eu, a gente interpreta o mal-estar de desestabilização como desmoronamento, né? Só que, no caso aqui, dada essas duas ideias tóxicas, esse desmoronamento é interpretado como ameaça de queda na hierarquia racial. E o mal-estar se transforma em angústia do ego. O mal-estar que é vital, porque algo do modo como a vida está plasmada no presente perdeu seu sentido pela pressão de embriões de futuro que já estão aninhados no nosso corpo, né? Então esse mal-estar é um mal-estar vital, é a vida que está demandando uma ação para recuperar o ritmo e seu fluxo. Isso vira, gente, angústia do ego. Angústia do ego. Bom, muito bem. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Que todos nós somos estruturados dessa maneira. Então, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando. Angústia do ego. Em função dessa ideia inadequada, nossa potência pulsional de agir é guiada em direção a recuperar ou acumular mais capital narcísico e social, o que está na base da vontade de acumulação de capital econômico. Não dá para entender, agora se desculpem o termo que eu vou usar, mas não dá para entender por que você quer encher teu cu com mais milhões de dólares se já tem 3 milhões. É porque isso está constantemente alimentando a vontade de acumular capital narcísico e social. Isso vale para todos. Pior é isso, né? Muito bem. Tá. Em suma, o esteio micropolítico do sistema vigente, capitalista, racial, colonial, é o extrativismo da potência pulsional de agir. Extrativismo que eu tenho preferido chamar de cafetinagem. Para os tradutores, cafetinagem em espanhol, ele muda muito, não é? Ou é padroteo, rufianato, proxenetismo, como é que tem outro na Espanha? Cholo,
to leo, não? É que em português do Brasil, a palavra cafetinagem, ela já traz um sentido mais pleno do que simplesmente falar do cafetão, né? Aquele que domina e faz extrativismo da potência erótica da puta, né? Bom, então eu prefiro chamar de cafetinagem, porque me parece um termo que diz mais claramente em que consiste essa operação, né? Do extrativismo da potência pulsional de agir. Trata-se de se apropriar dessa potência e desviá-la do seu destino ético, que seria é, tentar criar algo que materialize esses embriões de futuro que nos habitam, né? Então, essa potência, ela é desviada do seu destino ético para ser abusada a serviço da acumulação de capital. É a esse modo de subjetivação que Freud chamou de neurose. Só que ele não se deu conta que isso não é universal para a humanidade. Esse era o modo de subjetivação próprio do capitalismo. Beleza, mas o homem fez muita coisa, né? Tudo bem, super importante. Tá. Então, esse modo que ele chamou de neurose, esse modo de subjetivação, é naturalizado como um modo universal de ser, o que a gente chama de normal. Normal. Reconhecer que a cafetinagem desta potência é a base micropolítica do sistema capitalista, não só complexifica o que entendemos do seu colonialismo intrínseco ao capitalismo, mas também revela que a perversão do capitalismo é ainda mais grave do que supunhamos e também mais difícil de combater. O que se complexifica é que o objeto do referido extrativismo colonial vai além de suas manifestações concretas, como as terras, e a força de trabalho. Ele inclui a própria formação da subjetividade e, mais fundamentalmente, sua potência pulsional de agir, ou seja, o objeto primeiro da cafetinagem extrativista é a própria vida em sua essência, que é a potência de agir, essa força constante, cada vez que é necessário. Diante disso, a resistência ao sistema vigente na esfera micropolítica envolve basicamente duas operações, inseparavelmente. Por um lado, reconquistar o acesso à nossa experiência pulsional e sua incontornável tensão entre aquilo que já não é e aquilo que está por vir. Por outro lado, derrubar o poder que exerce sobre nós o feitiço da tal hierarquia imaginária e das noções a ela associadas que compõem a cosmovisão dominante. Essas duas operações são a condição para retomarmos em mãos as rédeas da potência pulsional de agir e orientá-la no sentido ético da criação de um outro modo de existir. Em suma, orientá-la no sentido de produzir torções no princípio que rege o modo de existência sob o domínio desse regime de inconsciente dominante. Agora, respondendo as perguntas, enfim, vou mais para o fim. Agora eu posso, enfim, esboçar caminhos de resposta para as perguntas colocadas para essa mesa, começando por aquela que dá título a esse seminário, dá título a essa mesa, Como Escapar Permanecendo. Entendo a proposta de escapar, entre aspas, seguida de permanecendo, entre aspas, como ato de fazer as referidas torções no regime de inconsciente colonial, racial, heterocis-patriarcal capitalista, que cafetina nossa potência pulsional de agir e nos mantém reprodutores zumbis do sistema dominante. Batalhar para operar tais torções em nossa própria subjetividade, que é um trabalho de uma vida, né? Que não para de voltar, essa merda, certo? A gente não para de voltar para esse lugar. Então, batalhar para operar tais torções em nossa própria subjetividade e em todas as nossas ações, o que implica, obviamente, nossas relações, pois é sempre num campo relacional que a gente age, né? Não é com o meu próprio umbigo, me olhando no espelho, né? Beleza. E se este escapar vem acompanhado do permanecer, é porque o objeto de tais torções é este mundo da modernidade ocidental globalitária, onde convive vários mundos, como disse Jota ontem. Portanto, tais torções são feitas neste mundo e não em um hipotético mundo imaginário que cairia do céu, sobretudo na cabeça de gênios, né? Enfim, ou de boas pessoas, muito boas, né? São essas torções neste mundo
resultantes do embate entre os mundos que compõem seus destinos regime de inconsciente, que se geram outros mundos. Isso nos remete diretamente a outras duas perguntas propostas para essa mesa. Como desertar da realidade do capitalismo contemporâneo, cancelada e em colapso, sem abandoná-la? Que interstícios restam para reencantar a vida? Ora, fazer torções no regime de inconsciente colonial, racial, patriarcal, capitalista, pode ser expressa como o ato de desertar a realidade produzida por esse regime sem abandoná-la. Mas só pode significar isso se entendemos esse desertar no sentido de investir essa realidade a partir de um outro lugar, de uma outra perspectiva, com um outro princípio gerindo nossas ações e, portanto, gerindo a produção da realidade. O que tem por efeito transfigurar a realidade. Isso nada tem a ver com a proposta de deserção, entendida no sentido de abandonar este mundo, como correspondendo a se abster de agir nesse mundo, como alguns intelectuais europeus têm recomendado ultimamente, né, Manolo? Sim? Em sua total impotência, alguns intelectuais europeus, em sua total impotência frente ao que está acontecendo. Essa proposta, desertar, tipo abandonar, desinvestir nesse mundo, é, na verdade, uma das posições, entre outras, dentro deste mundo, não está fora, e que nada escapa desse mundo. Em outras palavras, trata-se de uma posição reativa que não opera torção alguma. Bom, se entendemos as referidas torções como aquilo que nos permite retomar em mãos as rédeas da pulsão para estar à altura da vida, em vez de se deixar a nossa vida ser cafetinada, com nossos próprios desejos, que é pior, né? Não seriam precisamente essas torções que livrariam a vida de sua cafetinagem, criando assim as condições para seu reencantamento? O desencantamento vem desse extrativismo, dessa cafetinagem, né? Então, cultura para quê? Encerro lembrando que estamos aqui reunidos a convite do SESC para que se coloque em diálogo diferentes propostas acerca do que seria um projeto para uma instituição cultural em nossos dias. Essas diferenças implicam, obviamente, distintas concepções de cultura, que, por sua vez, implicam distintas respostas à pergunta que dá nome a esse seminário, cultura para quê? O caminho de resposta a esta pergunta, que eu deixo aqui como uma das possibilidades, entre tantas outras que têm aparecido aqui e tantas outras que nem apareceram aqui, cada uma é igualmente importante, esse caminho implica numa concepção de cultura que corresponde a distintas formações no campo social, né, decorrentes de distintos regimes de inconsciente. São as formações no campo cultural decorrentes desse regime de inconsciente, ou seja, desse princípio que rege a produção da realidade, né? Daí a cultura ser um campo de disputa política. Mas, precisamente, é o campo da disputa entre distintos... Mais precisamente, é o campo da disputa entre distintas micropolíticas, né? Desde uma micropolítica ativa, que é o que nos interessa aqui, assim espero, né? Acredito que sim. E mesmo que a gente queira muito, a gente não para de cair de volta naquela história ali, né? Enfim, a gente tenta e faz o que pode, né? Enfim. Desde uma micropolítica ativa, que é o que nos interessa aqui, produzir cultura é participar do trabalho coletivo de criação que visa trazer à existência os afetos que pedem passagem, os tais embriões de futuro que pulsam em nossos corpos. Participar dessa construção não tem nada a ver com pertencer. Pertencer tem a ver com a hierarquia racial. Participar ativamente, né? Retomar em mãos as rédeas da pulsão e participar dessa criação. Partindo dessa perspectiva, o que orientaria o projeto de uma instituição cultural é, antes de mais nada, a busca incansável por diferentes experiências que se libertam da cafetinagem da potência pulsional de agir e que trazem em sua materialização dessas experiências, né, a pulsação de embriões de futuro, produzindo assim torções no regime de inconsciente dominante. E não só experiências desse tipo que acontecem nas artes, mas na vida social como um todo, como aquelas que vêm se operando nos movimentos sociais das últimas décadas, que, diferentemente das tradições das esquerdas, agregam ao seu ativismo uma resistência na esfera micropolítica. Me refiro, obviamente, aos movimentos afrodescendentes
indígena, dos dissidentes da suposta universalidade da noção de gênero, assim que eu chamo LGBTQIA+, porque não se trata de agregar outros gêneros. O problema não é o binarismo homem-mulher, o problema é a própria noção de gênero, que é uma invenção também da modernidade ocidental, né? E também, claro, os movimentos feministas e ecologistas. E mais, essa busca não deve limitar-se a experiências disruptivas que se operam no presente, mas abarcar aquelas do passado que ressoam nos afetos dos embriões de outros de si que habitam o nosso corpo. Em relação a estas experiências do passado, trata-se de criar condições para que esteja ativa a potência de que essas experiências do passado são portadoras, atualizando essa potência nas condições presentes. Aliás, foi com essa intenção que eu criei o conceito de ativação no início dos anos 2000, que virou, que muitas vezes tem sentido e outras vezes tem só o sentido de ativar, mexer assim, vamos fazer um negocinho, agora vamos ativar aqui no museu. Aí faz mexer, ativou, tem gente se mexendo. Não, a ideia era ativar a potência pulsional de agir, né, portador, que tem possibilidade de ressoar nos afetos do presente, que ela esteja presente e possa ter essa força de mobilização. Bom, cabe aqui esclarecer que quando afirmo, eu vou terminar com isso, embora tenha mais coisas, acho que chega, né, Pedro? Acho que já está, né? Então, beleza. Então, cabe esclarecer que quando afirmo que se trata de buscar experiências disruptivas num projeto cultural, né, que se libertam da cafetinagem da potência pulsional de agir, não só nas artes, mas na vida social como um todo, inclusive cito os exemplos desses movimentos, né, que eu me referi há pouco, não estou dizendo que o problema seria o da separação entre arte e vida, as quais deveríamos reconectar, como se pensava nos anos 70, que é de onde eu venho, né? Este, ao meu ver, é um falso problema. A separação é entre o exercício pulsional e sua potência disruptiva, em todo o campo social, baseada no tipo de subjetividade que esse regime de inconsciente produz, que nos separa dessa potência para torná-la fonte de extrativismo para acumulação de capital. Essa separação, aliás, que está na base de outra invenção euro-ocidental, que é a invenção de uma atividade chamada arte. Arte, que foi criada no século XVII. Faz pouco tempo. E só existe nessa cultura. E foi criada por quê? Como uma espécie de campo de confinamento, para não falar de concentração, né? Do exercício dessa potência nessa direção, né? E ainda assim restrita a produzir objetos, em vez de materializações de mutações no campo social, como nos disse Jota ontem, como acontece nessas outras culturas. A potência pulsional de agir, de criar, ela está ali, ainda bem que você chegou, a segunda citação que eu falo. Ela está ali exatamente para produzir mutações em resposta ao que a vida está demandando, né? Bom, e mais, só terão acesso a esses objetos os que se encontram no topo ou próximos ao topo da hierarquia racial. Mesmo assim, né, quando uma obra é portadora da pulsação de um embrião de futuro, mesmo restrita a esse campo de confinamento, ela tem possibilidade de mobilizar aqueles que têm uma mínima abertura para essa transformação, né? Mas, enfim, mas é pouco, né? Um projeto cultural concebido dessa perspectiva consistiria em pensar em como mostrar essas distintas experiências e como compô-las entre si para colocá-las à disposição do público, de tal modo que logrem mobilizar naqueles que as encontram a reconexão com os afetos do presente que pulsam em seus próprios corpos e, se possível, ativar sua potência pulsional de agir. Nisso consistiria, ao meu ver, uma micropolítica ativa no campo cultural e que deveria nortear o para-quê de todo e qualquer projeto nessa disputa. Considerar que essa tarefa de um projeto cultural vai na contramão da micropolítica reativa que prevalece em vários setores da cultura, produzida sob domínio do regime de inconsciente colonial, racial, heteropatriarcal, capitalista, os quais entendem o para-quê da cultura como parte do feitiço que nos mantém como zumbis, reprodutores do sistema.
O exemplo mais óbvio é do entretenimento, vou pular porque eu quero ir para o exemplo do sistema da arte parar por ali, né? Porque o entretenimento é tão óbvio, né? Ele está ali para nos entreter com artifícios espetaculares que nos deslumbram, reforçando a nossa distração dos afetos. Mas o exemplo menos óbvio, e para mim é mais importante compartilhar isso com vocês, e mais perverso, é o do chamado sistema da arte, onde se opera cada vez mais uma neutralização da potência disruptiva de que as obras são portadoras para manter seus públicos cindidos dos afetos. Isso se reforça por meio dos discursos, os textos, né? Dos discursos que acompanham as curadorias e as obras que elas selecionam, nos quais se cafetina conceitos portadores de torções atuais que foram criados para nomear torções, né? Devidamente neutralizados em sua força disruptiva. Decolonial, então, é super decolonial, cara, é super decolonial. Bom, muito bem. Antirracista, pô, super. Tá. É a coisa, bom, enfim, e a coisa hoje vai mais longe. Não é mais sequer necessário neutralizar a potência das obras, pois os próprios artistas, por livre e espontânea vontade, isso também os curadores, né? Mas tudo bem, tendem a desviar sua potência pulsional de criar na direção de produzir obras que lhes garantam a acumulação de capital narcísico e social, econômico também, que o pertencimento a esse sistema lhes promete. É óbvio que, felizmente, há belas e raras exceções ao que acabo de escrever. Ontem mesmo a gente já viu um exemplo aí, que para mim é um dos mais belos, que era essa garota aí, né? Da Jota. Bom, haveria que incluir nessa lista de exemplos o que acontece num campo que se agregou à cultura sob domínio desse regime de inconsciente em sua versão contemporânea, as redes das tecnologias de informação e comunicação. Nestas redes, as subjetividades tornam-se passíveis de transformar-se elas mesmas em mercadoria. Uma das manifestações mais claras desse fenômeno é a monetização de si dos influencers. Como diz Nego Bispo, ele diz que ele prefere os confluencers, que eu definiria como aqueles que agem participando ativamente da construção coletiva de torções, partindo dos efeitos em seus corpos da interação com os componentes do ecossistema. O oposto dos influencers, que por estarem destituídos de acesso a tais afetos em seus próprios corpos e, portanto, denegadores da interação com o outro, eles se colocam como corpos individualizados que emitem sinais ou new brand, como a Vera me ajudou, new brand, né? Sinais new brand, de imagens de si e objetos a ela associados, para uma identificação idealizada que traz a falsa promessa de pertencimento aos escalões superiores da hierarquia racial. Este fenômeno da transformação da subjetividade em mercadoria começa bem, mas eu vou parar por aqui. Né? Chega, né? Falei demais, mas é isso, gente.